vida, que você seja abençoado com essa canção que diz que não há nada melhor do que sermos amigos de Deus. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Paz, Carla, bem-vinda. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus é nosso bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Todos são muito bem-vindos. A gente já estava com saudade de fazer as nossas lives aqui ao vivo. Que você seja abençoado e que Jesus seja o seu melhor amigo, como meditamos nessa canção. Eu não sei como que você está, como que está a sua semana, né? Mas eu espero que esteja tendo um bom início de semana, que Deus abençoe sua vida, sua família. E eu gostaria de, nesta noite, né, iniciar orando, né, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Nós estamos... eu não estou aqui para criticar nada, irmãos. Eu só estou aqui para refletir, para junto orarmos. Nós estamos ainda num momento em que o nosso país ele está passando por um pico crescente do coronavírus e o nosso país está reabrindo as portas. Eu sei que muitos empresários precisam disso, principalmente as pequenas empresas. Então vamos orar, vamos clamar a Deus por essa flexibilização, para que Deus se abençoe, proteja as pessoas, para que possamos ter a consciência de que devemos continuar nos cuidando e não podemos relaxar, né, nessa questão da volta, né, porque vai voltar algumas empresas, alguns comércios, né, que devemos relaxar. Pelo contrário, que possamos manter a higiene, manter os cuidados e principalmente o cuidado com o nosso próximo. Amém? Então eu queria convidar você agora, nesse primeiro momento, a fechar os teus olhos onde você estiver e nos acompanhar em oração, né? Orar aí da tua casa também. Às vezes você é da área da saúde, às vezes você conhece alguém da área da saúde, às vezes você é um trabalhador, uma trabalhadora, um estudante, às vezes você é alguém que está sofrendo como todos nós nessa pandemia, mas às vezes você também é alguém que ainda está tranquilo e às vezes pode até ajudar alguém. Olha ao seu redor, vê quem você pode ajudar, mas a melhor forma de iniciarmos essa ajuda é orando. Então vamos orar neste momento, né, por tudo isso que está acontecendo, por esse início dessa flexibilização em todo o nosso país. Enquanto a curva, né, como eu falei no início do crescimento da pandemia ainda cresce. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Quero te agradecer pela bênção que temos através da tecnologia nos reunir, mesmo cada um em suas casas, alguns até não estando em casa, em algum lugar. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos proporciona isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção, a tua sabedoria
para os nossos governantes, pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor dê a direção a eles, Deus. Pedir ao Senhor também que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está voltando ao trabalho com essa flexibilização. Pai, nos ajude, nos lembre, Pai, a não relaxarmos, Deus, nos cuidados, na higiene. Pelo contrário, que possamos cuidar uns dos outros, cuidar de si próprio e também cuidar uns dos outros, Deus. O racional, Deus, a razão, muitas vezes nos mostra que essa flexibilização pode ser que daqui a algumas semanas, Senhor Deus, os números de coronavírus, de mortes, possa piorar. Mas nós suplicamos ao Senhor, tem misericórdia, Deus, e não deixe que isso aconteça. Mas acima de tudo, cumpra a tua vontade. E cumpra também a tua vontade na vida dos nossos governantes, Deus, que eles não estejam tomando a atitude errada, mas que eles possam estar tomando a atitude acertada, Pai. Abençoe aqueles que são empregados, aqueles que são empresários, empregadores também. Abençoe aqueles que estão na área da saúde. Abençoe todos que têm pequeno comércio, comércio informal, que precisam, Senhor, do ganha-pão. Não deixe que nada falte. Que as doações que estão sendo feitas, Pai, de várias formas, possam chegar ao destino correto e que pessoas sejam abençoadas, pessoas que realmente precisam, Pai, possam receber aquilo que necessitam. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós confiamos em Ti, por isso nós oramos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero encorajar você, se você tem algum pedido de oração, que você coloque agora, e aí nós vamos orar. Nós vamos orar, eu tenho 2 pedidos aqui especial. Nós vamos orar por uma prima minha, Silmar, ela mora em Bauru. Ela já tem passado por alguns problemas de rins e agora ela está indo num outro médico, vai fazer alguns exames. Vamos orar pela vida dela. Já há mais de 2 meses, pelo que eu sei, ela tem sofrido muito e ainda não se chegou a um diagnóstico, então vamos orar por ela. E nós vamos orar também pelo Israel. O Israel é um bebezinho de 7 meses. Ele e a sua família são do Maranhão e eles estão agora em Porto Alegre, na casa de um casal de amigos nossos que são missionários também. O Israel está internado, está na UTI, ele está sedado. E o Israel, com 7 meses, ele tem uma leucemia muito severa. E hoje ele iniciou a quimioterapia e nós vamos clamar pelo Israel. Várias pessoas têm orado pelo Israel e eu convido você a ser um intercessor também do Israel, para que Deus cure, ponha a mão de cura, sustente os seus pais, sustente os seus familiares, e para que o Israel seja curado, para que Deus abençoe o tratamento dele. Para Deus nada é impossível. O Israel já é um bebê muito forte, porque ele já aguentou muita coisa. Mas vamos continuar orando, clamando a Deus pela vida desse bebê. Então, se você tem algum pedido de oração, coloque agora nos comentários. Eu só queria dar uma orientação. Se você está abrindo uma sala, né, dessa live, de repente você compartilhou uma sala dessa live, eu não consigo ver os seus comentários que você colocou lá. Eu consigo ver só posteriormente, então posteriormente eu vou estar orando. Mas você pode colocar esse pedido de oração, se você arrastar para o lado, aqui nos comentários da Igreja Batista Águia. Mas eu agradeço, eu sei que pessoas têm aberto salas e continue abrindo para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas, né? Nós vamos orar aqui pelo pedido da Carla, né? O sobrinho dela, o Guilherme, que após 2 anos internado voltou para as drogas e está morando na rua. Vamos clamar pelo Guilherme, né? E também pela vida da família dela, pais e irmãos. Vamos clamar a Deus, porque o vício da droga é algo que é algo que prende o ser humano, é algo que escraviza. Satanás usa para escravizar, mas para que Deus liberte a vida do Guilherme. Então, se você tiver mais algum pedido, você pode colocar aí, a gente vai estar orando e vamos clamar a Deus mais uma vez, né, pela vida do pequeno Israel.
E se você, eu peço que você se torne um intercessor do Israel. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós viemos mais uma vez clamar ao Senhor, porque sabemos que Tu és Deus poderoso. A Tua palavra diz que o Senhor se inclina a nós para ouvir as nossas orações. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas. Nós reconhecemos, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada, 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 nada. Nós precisamos de Ti, Pai. Tu que és o nosso Criador, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. E é ao Senhor que nós clamamos, Deus. Nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Silmara, pedir que o Senhor toque a vida dela. Toque o seu sim, Senhor Deus. O Senhor sabe a enfermidade que ela tem antes mesmo dos médicos saberem. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão alcance e cure a vida dela em nome de Jesus. Eu clamo a Ti que o Senhor cesse as dores, os incômodos, Pai. Que o Senhor abençoe esse médico, dê clareza a esse diagnóstico, ao tratamento. Nós clamamos ao Senhor a cura, Pai, seja através de uma cura, Pai, de uma hora para outra, que seria uma cura espiritual, como a cura através da medicina, que foi algo que o Senhor também nos deu. Precisamos entender isso, que a cura também pode vir através da medicina, porque a medicina é uma inteligência dada pelo Senhor. Por isso, abençoe, toma, Pai, a vida da Silmara nas Tuas mãos. Eu venho suplicar ao Senhor pela vida do Israel, Pai. Esse bebezinho tão pequeno, Deus, 7 meses, Pai, já passando por tantas lutas, Senhor, tantas situações. Pai, visita o Israel agora naquela UTI. Abençoe essa quimioterapia que ele iniciou hoje, abençoe o seu tratamento. Pai, em nome de Jesus, limpa, Pai, o sangue do Israel. Derrama, Pai, a gota do Teu sangue, basta uma gota do Teu sangue para que ele seja purificado. Nós Te pedimos, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, cura a vida do Israel. Fortaleça a vida dos seus pais, fortaleça sua mãe, seu pai que tem dia após dia revezado naquela UTI. Abençoe o seu irmãozinho, Pai, de 3 anos, que também está lá em Porto Alegre junto com a sua família. Abençoe a todos, Deus, que estão envolvidos para que o Israel tenha um bom tratamento. Obrigado pelo Delton, pela Fátima, que os tem acolhido. Que o Senhor abençoe os Teus servos. Supra, Pai, tudo que eles precisam e abra as portas de todo o tratamento que o Israel precisa, Pai. Nós colocamos também a vida do Guilherme diante do Senhor. Eu não o conheço, Pai, mas o Senhor o conhece. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, aonde o Guilherme estiver agora, visita ele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça com que o Guilherme, Senhor, seja liberto das drogas. Dê nojo a ele, Pai, por essas substâncias que fazem tão mal a ele. Abre os olhos do Guilherme para o que ele precisa ver, que ele possa ter um encontro verdadeiro com Jesus, Pai, e que ele seja liberto das mãos de Satanás. Pai, visita o Guilherme, visita a sua família, visita a família da Carla, os seus pais, dê aquilo que eles necessitam, renove as forças, Deus. E eu peço também pelas nossas famílias, Senhor. Nós tivemos, Deus, uma campanha abençoada de oração pelas famílias, mas eu peço que o Senhor renove a força, o amor, as energias, Pai, a paciência nesses momentos de pandemia, de tensão. Pai, são muitos casais, Senhor Deus, que estão tendo problemas de divórcio, de brigas, de intrigas. Pai, visita e dê, Pai, a sabedoria que cada um precisa. Restaura, Pai, os lares. Opera, Pai, milagres e maravilhas na vida daqueles que dão espaço. Porque sabemos que Tu és um Deus que não arromba o coração de ninguém, mas que as pessoas possam ter o entendimento que precisam de Ti, Senhor. Muda as nossas vidas, alcança aqueles que precisam ser alcançados. E, Pai, por favor, fale aos nossos corações agora. Fala a cada mente, Pai. Dê para nós, Senhor, a sabedoria vinda do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós encerramos a campanha de oração pela família,
mas não deixe de continuar orando por seus familiares, não deixe de continuar sendo um canal de bênção na vida da tua família. Não é porque a campanha encerra que nós vamos deixar de orar, mas que você continue clamando a Deus pelos seus familiares. E nós vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos falando sobre a comunicação na família, e hoje eu estava estudando para estar aqui com vocês e estava pensando justamente nisso que eu orei agora no final. Tem tantas pessoas que estão se desentendendo dentro de suas casas, ou já estavam se desentendendo. Às vezes a pandemia, o fato de ficar só dentro de casa só aflorou mais isso. Existem algumas, como que eu posso falar, alguns prognósticos, como que eu posso falar, me ajuda aí, algumas previsões, né, pós-pandemia, de que muitas pessoas vão cair mesmo em depressão, vai aflorar a depressão, e muitos casais vão se divorciar. É triste porque essas previsões, às vezes, elas acertam. Mas todas essas coisas acontecem por causa da dureza do coração do homem, por causa de não querermos ser diferentes, ou de não ceder, ou de nos comunicarmos melhor. Por isso que é importante a gente aprender sobre a comunicação. E nós vamos ver os últimos 6 pontos hoje. Obrigado, prognósticos, é isso aí, obrigado, né? E nós vamos ver aí, né, as 5 dicas dentro da palavra de Deus de como melhorar a sua comunicação na família. Então, o número 5 não seja precipitado ao responder. Já deixa a sua Bíblia, né? Se você não tiver com a tua Bíblia, dá uma corrida lá e pega, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios. Nós vamos ver vários conselhos ali em Provérbios. Então já deixa sua Bíblia aberta. Então, 5, não seja precipitado a responder, né? Espere até que a outra pessoa fale tudo o que ela queria dizer. Quantas vezes, né, nós pensamos que nós já sabemos o que é aquilo que ela vai falar, e aí a gente, né, de uma maneira assim, sem consideração e mal educada, a gente entra no meio do assunto, né? A gente atravessa, como diz o outro. E isso não é legal. E aí a gente só vai ver que a pessoa não ia falar aquilo, né? Ou não era aquilo que ela estava pensando em falar depois, às vezes. Então, espere, porque esperando a gente vai ver que aquilo que ela ia falar não é aquilo que estava na nossa cabeça, não é aquilo que estávamos pensando, e às vezes a gente vai até se surpreender com o final do raciocínio dela. Então, deixa a pessoa falar. Né? Seria muito bom se a gente aceitar esse conselho que está em Provérbios 15, 28. Então vamos abrir lá. Provérbios, capítulo 15, versículo 28 diz assim: o justo pensa bem antes de responder, ou seja, ele pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então nós precisamos pensar bem antes de responder, né? Senão a gente só vai jorrar coisa que não deveríamos ter jorrado. E em outras versões diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, quando alguém fala alguma coisa, ouve. Eu falei isso acho que da outra vez. Ouve, pensa, aí você responde. Porque às vezes também a pessoa está falando, você já está processando o que você vai responder. Espera, ouve primeiro, para você não responder errado, tá bom? Boa noite, pai. Boa noite, Adriana também. Todos bem-vindos. 6º ponto, não se envolva em rixas. O que é rixas? É brigas, não se envolva nisso. É possível e é permitido discordar um do outro sem causar brigas. Abra sua Bíblia agora lá, a gente vai ler Efésios e Provérbios, tá? Abra sua Bíblia lá em Efésios
Efésios está lá quase no final do Novo Testamento. Você vai lá em 1ª, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 26, a parte A. Diz assim, o famoso e conhecido versículo: irai-vos, mas não pequeis, né? Parece, né, que o que ele está querendo dizer aqui? É possível você ficar irado. Irado, mas sem pecar. O que é a ira? A ira é aquele sentimento de, né, que vem, você fica inconformado. Mas é possível você ter esse sentimento de ira não é pecado, porque tem pessoas que pensam que ficar irado é pecado e não é. Pecado é pecar. É o que Paulo está dizendo aqui. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irar, tudo bem, vem aquele sentimento, mas não peque. O que seria o pecado após a ira? É você deixar aquela raiva ser colocada para fora e tomar alguma atitude com aquele sentimento de raiva para ferir o outro. Então é possível você irar e ao mesmo tempo você não pecar. Essa ira não pode te levar ao pecado, mas é natural, um sentimento natural. É a ira que leva ao pecado é aquela ira sem controle. E aí ela transborda, ela é de uma maneira raivosa colocada para fora e gera o pecado, né? Quantas vezes uma palavra áspera, uma palavra dolorida não machucou profundamente o seu coração? Ou quantas vezes uma palavra áspera sua, uma palavra que você, eu vou falar isso porque eu sei que agora ele vai ver que eu vou falar, não machucou o outro, né? Vamos voltar para Provérbios. Olha o que Provérbios diz em relação a isso. Provérbios 18, versículo 14. Provérbios capítulo 18, versículo 14. Olha só o que diz. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Em outra versão diz, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, às vezes, aquela pessoa no momento de dificuldade, que ele usa a doença, né? Às vezes está na própria doença. Se a pessoa tem um espírito firme, ela vai vencer, ela vai ter força para lutar, né? Mas aquele que tem o espírito abatido, e aí qualquer pessoa, ou foi abatido por uma palavra maldita na questão de ser mal, que feriu, é uma palavra maldita, ela não suporta. Então, quando alguém da família, né, ataca o outro, ele está esmagando o coração do outro. A mesma coisa que, deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei, vai esse mesmo, você pega um papelzinho, que você esmaga o coração da outra pessoa, e a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente com as crianças. Às vezes a gente, né, fica bravo com a criança, tem sim que conversar, tem que educar, tem que ser firme, mas a gente tem que tomar cuidado para não vomitar em cima, né? Vomitar que eu falo no sentido de jorrar palavras que vão ferir, né, o coração e abater a criança a ponto do seu espírito ficar abatido, a ponto daquilo gerar às vezes até um trauma para aquela criança. Então, aqui está uma distinção fundamental. A gente pode irar, mas não deixe que essa ira leve ao pecado, né? Se você foi um dia esmagado, né, pelas palavras ásperas de alguém da sua família, às vezes seu filho, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, ou vice-versa, não deixe que isso acabe com você. Todos nós passamos por isso, né? Esse é um dos pecados capitais das famílias, vamos dizer assim. Infelizmente, nós ferimos de uma maneira, assim, às vezes até severa, as pessoas que nós mais amamos, que estão mais perto de nós. Mas o bom para que a gente não cometesse mais esse pecado é que a gente seguisse o conselho que Salomão dá lá em Provérbios 17, 14. Então, vira um pouquinho aí a página da sua Bíblia, Provérbios 17, versículo 14, diz assim: começar uma discussão
é como abrir brecha em um dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Em outras versões diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja as rixas. Então, começou, tenta resolver ali. E hoje a gente vai ver no finalzinho como resolver, tá? Não vou adiantar não, mas antes que o negócio se torne pior, volta lá em Efésios, no final do Novo Testamento. Eu espero estar dando tempo para você abrir a Bíblia. Eu estou abrindo a minha para dar tempo de você abrir a sua, tá? Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios está depois de Gálatas, né? Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz assim: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. A gente precisa se livrar disso. Sabe, queridos, nós somos capazes de olhar às vezes para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso filho, né, para a nossa filha, para os nossos pais e dizer assim, né? Vou pegar o exemplo aqui do marido e da mulher, tá? E dizer assim: você, homem, é capaz de dizer: querida, eu posso não concordar com você a respeito desse assunto. Sei também que você pode não concordar comigo, mas de agora em diante, seja lá o que for que falarmos, vamos procurar não ferir o outro. Então tenta fazer isso combinado. Às vezes você não concorda com uma coisa, ele não concorda com outra. Às vezes a mãe não concorda com uma coisa, o filho não concorda com outra. É natural não concordarmos uns com os outros. Somos diferentes. Se fôssemos todos iguais, um seria desnecessário. Não é à toa que geralmente os casamentos são feitos de pessoas diferentes. Porque dois igual um não precisaria, você concorda? Então é possível a gente fazer esse acordo. Daqui para frente, por mais que a gente não concorde, vamos tratar desse assunto sem ferir, sem machucar, tá? E a esposa também é possível fazer isso. Todos nós é possível. Se a gente tomar essa atitude, eu tenho certeza que a comunicação nos nossos relacionamentos familiares seria muito bem melhor e as brigas seriam bem menores ou até mesmo evitadas, tá bom? Número 7, o sétimo conselho. Olha, espero que você esteja escrevendo isso. Eu já tinha estudado isso, eu vou estudando, né? A gente sempre vai aprendendo ou vai relembrando. Fiz isso aqui, não devia ter agido assim. A gente sempre aprende. 7. Não responda com raiva. É fácil aí, se eu pudesse ouvir aí os comentários, hein? Acho que é ouvir as caras. Não responda com raiva. Use palavras brandas, tenta, né? Palavras bondosas. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Marque esse versículo, escreve num papel, põe na geladeira, né? Mas é um versículo assim precioso. Provérbios 15, versículo 1. Diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? Em outras palavras, suscita a briga, né? Chama o outro para briga. E o autor aqui do livro, ele traz assim um exemplo muito legal disso que ele passou, né? Ele ficou um tempo sem ver um amigo dele, e quando ele e o amigo dele eles se reencontraram, eles marcaram de almoçar juntos. E aí eles foram num carro só. E aí, quando eles estacionaram o carro, 2 quadras do restaurante, porque não havia vaga, só que eles não perceberam que eles pararam o carro justamente na frente de uma garagem. Aí, né, 1h30 depois que eles almoçaram, bateram papo no restaurante, eles voltaram. Quando eles estavam quase chegando perto do carro, eles viram o erro que eles tinham cometido de ter parado o carro na frente de uma garagem.
E aí o autor do livro, ele fala que quando ele estava chegando, quando ele chegou na frente da casa, ele olhou assim para dentro da garagem, ele falou que tinha um cara dentro da casa que parecia o Incrível Hulk, né, de tanta raiva que o cara tava. E quando ele viu os dois chegando e viu que eles eram os donos do carro, ele saiu furioso, gritando, xingando, fazendo um monte de ameaça. E ele fala, depois que ele acabou de xingar todas as mães do Brasil, né? E ele estava a ponto de quase bater neles. Ele e o amigo dele olhou para ele, respirou e de uma maneira calma olhou para ele e falou, olha, nos perdoe, nós erramos. Foi falta de consideração nossa parar na frente da sua garagem. Se o Senhor puder, né, nos perdoe. A gente gostaria que o Senhor nos perdoasse. Uau! Né? Ele disse que de repente aquele homem se encolheu, né? Toda aquela raiva foi indo embora, ele foi ficando calmo, foi ficando tranquilo. E ele disse, tudo bem, não foi nada. Qualquer um poderia ter cometido esse erro. Meus irmãos, às vezes você já passou por essa situação. Eu lembro uma vez que eu e o Anderson fomos para um casamento e tinha acontecido, nós chegamos, paramos o nosso carro um pouco longe, num lugar correto, mas acho que coisa de 1 ou 3 casas do casamento, nós estávamos com os nossos filhos, um cara tinha parado na garagem, estava o maior brigueiro, e aí o Anderson foi lá e, né, meio que conseguiu apaziguar. A história foi mais ou menos assim. Pensou se esses dois tivessem, é isso mesmo, a gente parou mesmo, a gente fez, e puxasse a briga, em vez de dar uma palavra, né, a resposta calma para desviar a ira, mudar de caminho, eles também tivessem instigado a ira. Graças a Deus que eles agiram de uma maneira calma. Aí eles foram embora e na hora que eles entraram no carro, um olhou, esse amigo, o autor do livro olhou para o amigo dele e falou, meu querido, a palavra de Deus tem razão. E o amigo dele respondeu, puxa, e como tem, né? Nada como pôr em prática Provérbios 15:1. E é bem isso mesmo, é acalmar, dar uma resposta calma para que a ira se desvie. E falar demais, né, causa esses problemas. E se a gente responder com palavras brandas, pode ter certeza, se você, né, decidir hoje, tá bom, aprendi que a minha resposta deve ser branda, vou pôr em prática na minha casa, na minha família. Você vai ver que a comunicação na tua casa vai melhorar em muita coisa. Muita coisa melhora quando a gente dá uma resposta branda. A 8ª dica é: evite aborrecer as pessoas da sua família. Evite aborrecer o teu filho, evite aborrecer o seu cônjuge, evite aborrecer a pessoa que mora com você. Provérbios 10:19, vamos lá, volta um pouquinho aí. Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha que conselho, né? Em outras versões diz, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então precisamos ser prudentes, porque falar demais, queridos, não muda ninguém. Se falar demais mudasse alguém, muitas pessoas seriam diferentes, né? Então, em vez de a gente ficar falando, criticando e reclamando, a gente, né, precisa procurar viver de uma maneira exemplar, né? Dando bom exemplo, não dando motivo para que as pessoas também se queixem de você, não dando motivo para que as pessoas reclamem de você. E o principal, ore por essa pessoa que você quer que mude, né? É o seu filho, ore por ele. É a sua filha, ore por ela, em vez de você ficar criticando. É o seu marido, ore pelo seu cônjuge. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 21, versículo 1. Provérbios 21:1. Olha que conselho que a palavra nos dá em relação a isso. Provérbios 21:1 diz assim: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer.
Em outras versões diz que o coração do rei está na mão do Senhor e este, segundo o seu querer, o inclina. Então, se o coração, aqui no caso ele fala do rei, que seria do homem mais importante do reino, está na mão do Senhor, quanto mais o coração do nosso filho, da nossa filha, do nosso marido, da nossa esposa, da nossa tia, do nosso tio. Então, se você quiser que a pessoa da sua família mude, se você quiser, em vez de você ficar falando para ela, insistindo com ela, insista com Deus. Ore a Deus, busque a Deus, insiste. Deus, meu marido vai mudar nisso. Ajuda, e eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes a gente quer falar para a pessoa, isso é natural, todos nós passamos por isso. Mas insiste com Deus, uma coisa você pode ter certeza, Ele não vai ficar aborrecido com você de tanto você insistir. Pelo contrário, Ele vai se inclinar. Se Ele vê que aquela mudança que você quer para o seu cônjuge, para o seu filho, seja para quem for a melhor mudança, Ele vai fazer com que essa mudança ocorra. A gente precisa orar e confiar nele, tá bom? A 9ª dica é: esteja sempre disposto a dizer 3 coisas, né? E aqui está o como às vezes resolver algumas situações que eu disse que ia falar no final. Esteja sempre disposto a dizer 3 coisas para melhorar a sua comunicação. A primeira é: eu estava errado. A segunda: por favor, me perdoe. E a terceira: eu amo você. Queridos, não é fraqueza, não é sinal de derrota, pelo contrário, é querer a paz, né? E querer resolver a situação. Então, dizer: eu estava errado, por favor, me perdoe e eu amo você, são coisas que podem melhorar e muito a nossa comunicação. Paulo, ele fala mais ou menos isso, vamos dizer assim, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Então, você pode abrir lá a sua Bíblia, lá no final de novo, a gente vai ficar em Efésios e Provérbios. Efésios e Provérbios. Provérbios 4, versículo 32. Vou esperar você encontrar. Provérbios 4, 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós recebemos o perdão de Cristo. Por que a gente não vai perdoar o outro? Por que a gente não vai pedir perdão para o outro? Então, essas 3 palavrinhas mágicas, essas 3 frases mágicas ajudam muito a melhorar a nossa comunicação. Então, sempre diga: eu estava errado, por favor, me perdoe e eu amo você. Porque um espírito perdoador é essencial para um relacionamento profundo. Se você quer ter um relacionamento profundo, seja perdoador. Lembra, na primeira vez que a gente falou sobre comunicação, que existem 3 níveis de comunicação. Se você quer ter um nível de comunicação profunda com os seus familiares, ou seja, sincera, verdadeira, você precisa ser perdoador. E a última dica para melhorar a nossa comunicação na família é: não culpe ou critique o seu cônjuge, ou não culpe e não critique o seu filho, sua mãe, o seu familiar. Não critique ou culpe a pessoa da sua família que você tanto ama. Tome esta atitude, né? Qual atitude? Ele dá esse conselho: eu não criticarei nenhum membro da minha família, mesmo que seja uma crítica justa, sem dar uma solução prática. Muitas vezes nós criticamos, culpamos, mas não apresentamos uma solução, não apresentamos uma saída, não apresentamos muitas vezes um conselho de como melhorar. A gente só critica. E muitas vezes, não apresentando uma solução, pode ser que o problema também esteja em nós. Não é fácil não criticar alguém. Não é fácil
não colocar culpa de certas situações nas outras pessoas. Mas isto, como a gente falou no início hoje, isso fere. E a gente precisa mudar nossa postura. A gente precisa estar ao lado da outra pessoa para ajudar ela a ser restaurada, a ser encorajada, para que ela seja edificada. O que é edificar? Quando está construindo o prédio, quando ele está sendo edificado, construído, para que ele cresça, fica cada dia mais bonito, mais formoso, até que ele chegue ao fim da sua obra. E nós somos assim também, Deus está nos edificando. Então nós precisamos ter palavras que levem as pessoas para cima e não que a gente ponha lá para baixo. E não é fácil, não é fácil para ninguém, não é fácil para nós, não é fácil para ninguém. Mas Deus nos ajuda. Nós precisamos ir na fonte que nos dá essa ajuda. Gálatas 6:1 diz o seguinte, se a gente leu Efésios, volta um pouquinho. Gálatas 6:1 nos dá um conselho assim muito importante. Deixa eu ver. Gálatas 6. Eu estou lá em Gálatas 1. Peraí que eu enrosquei. Gálatas 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido, ou seja, pego em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Vou ler de novo. Irmãos, se alguém for surpreendido, ou seja, pego em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Você viu que alguém falhou, deveria ter sido diferente alguma coisa? Em vez de você criticar, se você viu o erro, se você superior a essa pessoa a ponto de ver que ela está errando e ela não viu o erro dela, ajude em vez de pô-la para baixo. Ajude a restaurar, a que ela não cometa mais esse pecado, essa falha, esse erro, com mansidão. Não com críticas, com mansidão. E também toma cuidado para não acontecer a mesma coisa com você. É isso que o versículo está ensinando. É fácil, volto a dizer, não, mas é necessário para que as nossas relações sejam melhores. Em toda família, na minha, na sua, na qualquer família de quem está me ouvindo, existem alguns pontos de vista diferentes, discussões, existe até brigas, mas isto prova que nós somos, primeiro, pecadores e que nós precisamos e dependemos muito de Deus. Quando nós buscamos a Deus e reconhecemos que precisamos dele, dependemos dele, ele nos ajuda nessas questões relacionais também. Então busque na fonte para que também a comunicação da sua família melhore. Tudo isso que falamos na semana passada e hoje foram todos os conselhos pautados no quê? Na palavra de Deus. Então Deus, ele que é um Deus de comunicação, como nós já aprendemos, que se comunica conosco, ele está aí para nos ajudar. E eu garanto a você que se você pôr em prática esses conselhos que nós aprendemos, se eu pôr em prática, se você pôr em prática, esses 10 princípios de comunicação que nós aprendemos, com certeza a nossa vida familiar, o nosso casamento, nosso relacionamento com os nossos filhos, seja com quem for, vai melhorar e muito, e você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Carla, eu perdi os 10 conselhos. Você pode ir lá na nossa página do YouTube, lá tem os estudos, com esse que a gente está finalizando hoje, foram 3 estudos sobre comunicação. Vê lá, vê esses 10 conselhos, esses 10 princípios, para que a sua vida, e o seu relacionamento melhore. Amém? Se você gostaria também de ouvir um feedback, depois você pode nos escrever. Se você participou da campanha de oração pela família, se você foi abençoado, se você tem algum testemunho para contar, compartilha com a gente através das mensagens. Mas não deixe de orar pelos seus familiares, de buscar a Deus por você e pela sua família. Nós estamos vivendo num mundo um tempo difícil,
mas um tempo em que nós podemos observar e pensar: se Deus é a nossa rocha, se Cristo é a nossa rocha, nós estamos realmente firmados neles? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pandemia, uma situação que a gente está vivendo é uma situação muito propícia para que a gente desista de Deus ou às vezes culpe a Deus por essas coisas. Mas se nós declaramos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa rocha, pense nisso, ore por isso, para que você esteja realmente firmado na rocha. Porque mesmo que os ventos o ataquem, venham as tempestades, as dificuldades, se você está firmado na rocha, você não vai despencar, você não vai quebrar, você não vai esmurecer, pelo contrário, você vai ter força para passar e você vai ajudar aqueles que precisam. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude na nossa comunicação, nos ajude na nossa convivência, faça milagre nas nossas famílias e que a gente possa ir contra essas previsões, esses prognósticos de que famílias vão ser desfeitas depois da pandemia. Pelo contrário, se você vê alguma família que está se desfazendo, fala: olha, não faça isso não, tem chance, tem saída para vocês, e que Deus abençoe as nossas famílias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que é santa, obrigado por tantos conselhos, Deus, que o Senhor nos deu nesta noite. Nos perdoe, Pai, quando às vezes nós viramos os nossos olhos e a nossa atenção, o nosso pensamento, até mesmo a nossa crença, para tantas coisas, Senhor Deus, que não tem sentido nenhum, e nós deixamos de olhar para o Senhor. E são nessas horas que nós deixamos de crer, nós duvidamos e nós pioramos muitas vezes como seres humanos. Nos perdoe, Pai, e nos ajude a olhar para o Senhor, a nos firmar na Tua palavra e nos ajude, Deus, a melhorar como família. Os conselhos estão aqui, foram dados pelo Senhor a nós. Nos ajude, Pai, a pôr em prática. Sabemos que começar novas coisas nunca é fácil, mas não é impossível. Por isso pedimos a ajuda do Senhor para melhorarmos a nossa comunicação, para olharmos para as pessoas da nossa convivência, da nossa família com amor, para dizer e pedir perdão, para dizer que erramos, reconhecer os nossos erros, para dizer que amamos, para estar perto e para melhorar a nossa convivência. Eu venho pedir agora, Pai, que o Senhor visite no nosso país, no nosso mundo também. Contemple agora, os Teus olhos contemplam a todos, diz a Tua palavra. Mas visite aquelas famílias, Deus, que estão propensas a se desfazerem. Pai, em nome de Jesus, use alguém, use vidas, use às vezes esse próprio meio de comunicação, para que a Tua palavra restauradora restaure essas famílias. E que o Senhor esteja abençoando os corações, restaurando os relacionamentos, os casamentos, para que famílias não sejam desfeitas, Deus, para que famílias não sejam destruídas e corações sejam feridos. Pelo contrário, Pai, que a dureza do coração do homem seja quebrada e que relacionamentos sejam restaurados. Nós precisamos de Ti, por isso clamamos ao Senhor. Nos ajude. Abençoe a nossa noite, abençoe cada um que nos assiste, que a Tua bênção, a Tua paz esteja sobre cada família, que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós e que o Senhor visite mais uma vez, Pai, a vida do Israel, a vida da Silmara, que nós oramos hoje, o Guilherme, Pai, onde é que ele esteja. Proteja essas vidas, Pai, que nós colocamos diante do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Quinta-feira estamos juntos, continuando o estudo sobre fruto do Espírito. Pegue a sua Bíblia, a sua caneta. Não deixe de estar conosco às 7h30. Compartilhe, convide pessoas para que pessoas aprendam da palavra de Deus, para que possamos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo. Amém?
Deus abençoe. Tia, boa noite também para você. Deus abençoe. Manda um abraço por Écio. Dona Elza também, minha sogra. Deus abençoe. Vera, todos que estiveram aqui conosco. Alguns aparecem. Se eu não falei teu nome é porque não apareceu para mim, tá bom? Mas todos são muito bem-vindos. Deus abençoe em nome de Jesus.